Então nós vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre campo magnético em espiras e solenoides. Tá? Então dá uma olhadinha aqui. Primeiro, a gente sempre está relacionando com o ímã. E a gente falou para vocês na semana passada que o ímã você não tem visão do campo magnético, mas através de experiências, né, com pó de ferro e algo parecido, a gente consegue visualizar essas linhas aí do campo magnético invisíveis aos nossos olhos. E através dessas experiências, a gente, na parte de física, consegue definir que o campo magnético é formado por linhas que saem do polo norte externamente ao ímã, saem para fora do ímã, giram do polo norte e entram no polo sul. Isso você viu comigo. E dentro do ímã fecha a linha, vai do sul para o norte, fazendo um ciclo fechado. Ó. Sai do norte, gira, entra no sul, vai do sul para o norte, gira e infinitamente fazendo esse movimento. Certo? Então precisamos gravar isso. Agora a gente pode também lembrar que na semana passada a gente viu a regra do abraço, a regra com a mão direita. Olha lá. O polegar no sentido, o polegar aqui do meu desenho está no sentido da corrente e você abraça o fio, ou mostrando como gira o campo magnético. Ele tem um sentido aqui de rotação dessas linhas que você vai ter que acertar ele. Ó, corrente para cima, polegar para cima, eu abracei, meus dedos fecham o fio, mostrando ao fechar como gira o campo magnético. Para fios nós já vimos, com fio retilíneo. Hoje a gente vai pegar esse fio e vai montar um desenho, uma figura. Toda vez que você pega um fio, um arame e monta uma figura, você monta uma espira. Então é uma figura geométrica. Pode ser triângulo, retângulo, trapézio, pode ter o formato que você quiser. Certo? O problema é que essa espira, ela é usada para nós o formato circular, que a gente aprende lá na matemática, que é a figura que consegue fechar a maior área gastando o menor comprimento, é a circunferência. É uma optimização aí do gasto de material. E a área é importante, eu tenho que ter a maior área possível gastando a menor quantidade de fio possível no caso da física. Olha, eu coloquei as duas espiras aí porque, se você pensar bem, quem gera o campo magnético é a corrente elétrica. E a corrente elétrica pode entrar e girar no sentido horário, ou ela pode entrar e girar no sentido anti-horário. E aí vai mudar o campo magnético. Certo? Ele vai girar no sentido inverso. Então vamos fazer isso, ó. Vamos colocar ela girando no sentido horário, ó. Subiu, vai fazendo a curvinha aqui, vai girar e vai sair. Girando no sentido horário, vamos aplicar a regra do abraço. Tá? Ó, a regra do abraço. Põe o polegar no sentido da corrente. Quando você fizer isso, você vai ver o seguinte. Com a regra do abraço, se você colocar o seu polegar no sentido da corrente, vai indicar que ele está entrando aqui e saindo aqui fora. Ele entra aqui, gira lá por trás e sai aqui por fora e fica girando assim, passando lá por trás. Como você lembra da aula passada, bolinha com xizinho é quando está entrando, e quando está saindo é a bolinha com pontinho. Por que eu coloquei isso aqui? Porque se você pegar o ímã, o campo magnético é entrando no sul, por isso bolinha xizinho, e saindo do norte, bolinha com pontinho, saindo. Aqui ele está saindo, furando o papel, vindo para o seu rosto, gira, entrando no papel, dando a volta lá por trás. Tá fazendo isso aqui, ó. Tá? Então o que eu estou criando? Artificialmente. Um lugar onde as linhas do campo magnético estão entrando aqui dentro da espira. E entrando é o polo sul. Eu estou simulando o polo sul aqui. E você pode apagar a regra do abraço dos dois lados da espira, que vai dar do mesmo jeito. Seu polegar vai mudar de posição, vai aparecer saindo por fora, girando, entrando por dentro, saindo lá por trás, fazendo isso aqui. Tá? Isso é importante. Então eu gerei artificialmente aqui no meio da espira o que? O polo sul. E para você memorizar,
toda vez que girar no sentido horário, vai dar o polo sul deste lado. Então eu criei artificialmente o polo sul do ímã, com a vantagem que eu posso tornar esse polo sul magneticamente mais forte se aumentar a corrente, ou, né, desligar completamente, é só cortar a corrente, coisa que eu não posso fazer com o ímã. E você tem que gravar que o polo sul aparece quando gira no sentido horário. Tá? Então veja, é só você colocar o S de sul e colocar setinhas na ponta do sul, que você vai ver que essas setinhas indicam que é o sentido horário, o horário da sul. Se eu inverter a corrente, em vez de girar no horário, eu vou girar no anti-horário, olha o que vai acontecer. Girando, girando, saiu. Aplica a regra do abraço. Essa regra do abraço eu vou aplicar aqui, ó, a regra da mão direita. Tá? Você vai colocar o dedão aqui e você vai descobrir o seguinte, ó. Agora, com o dedão para cá, ele vai estar saindo do meio da espira, girando aqui e entrando desse lado de fora. Aí dá a volta lá por trás e saindo aqui, gira lá, e fica girando nesse sentido. Tá? Ou seja, se você aplicar lá do outro lado, dá a mesma coisa. Você está criando uma região aqui no centro da espira, onde só tem campo magnético saindo. E saindo, bolinha, pontinho, é o norte. Coloca o N de norte aí, ó, com as setinhas na ponta do norte, para você fixar. Sentido anti-horário sempre dá o norte. Sentido horário sempre dá o polo sul. Então, é um ímã artificial, né? Que você pode ligar e desligar, tornar ele mais forte ou mais fraco, variando a corrente. Tá? Então, olha, como a gente viu aqui o esquema, eu sei que eu gero o polo norte ou o polo sul. Mas eu tenho que quantificar quanto é o campo magnético. Então, vai depender do raio da espira e da corrente elétrica. Tá? Ó, módulo do campo magnético no centro. O valor dele, a fórmula é essa. É aquela constante da aula passada, μ0, que é fornecida, é 4π vezes 10 a menos 7. É fornecido, varia de material de meio para meio. Vezes I sobre 2R. Se você olhar a aula passada, para fios é a mesma fórmula, só que aqui aparece 2π vezes R. Coisa que a gente não quer, né? Errar por um detalhe, colocar um π quando... Então lembre-se, para espiras não tem o π, para fio tem π. É 2πr para o fio, para espira é 2 vezes R. Tá? O campo magnético em Tesla, igual a semana passada, constante fornecida, é 4π vezes 10 a menos 7. Para o vácuo ou para o ar, Tesla, metro, ampere. E a corrente elétrica em amperes, e R é o raio, tem que estar em metro. A maioria das vezes, é para centímetros, você tem que converter. Tá? Cuidado com isso. Então veja, esta espira circular, se girar no sentido horário, que é o sul, né, bem aqui, ó, sentido horário, nesse sentido, dá o sul. E se for no anti-horário, como está aqui, ó, é o norte. É só pôr N de norte e colocar a setinha. Você lembra, é anti-horário. Coloca sul S no meio da espira. Você vai ver que o S com as setinhas nas pontas dá horário. É só usar esse artifício, você vai memorizar. Tá? Bom. Alguém teve uma ideia genial. Se eu der uma volta no fio, fizer uma espira, eu tenho um campo magnético forte. E se eu der várias voltas? Se eu pegar o fio e der uma volta, 2, 3, 4, o campo magnético fica cada vez mais forte. Então a gente colocou uma barra aqui e enrolou o fio. Se essa barra for de metal, isso potencializa o campo magnético, se for de ferro de preferência. Tá? Então veja, vai criar um campo magnético quando passar a corrente, igual ao ímã. Só que bem mais forte. Então você tem solenoides, ou seja, bobinas, né, nos motores elétricos, fios finíssimos, mas com 1.000, 2.000 voltas. Certo? E tem ímãs tão fortes que são capazes de erguer um carro, como a gente vê naqueles filmes lá, onde o carro vai para o desmanche nos Estados Unidos. Eles tiram o carro e tem um guindaste que puxa o carro e é magnético. Né? Então é um ímã, um solenoide, são várias e várias voltas percorridas por uma corrente elétrica. E esse ímã vai ter norte e sul. E a gente vai designar esse norte e sul usando uma regra, chamada regra também do abraço. É a mesma regra. Certo? Girando o norte e o sul. Tem uma regrinha que eu vou mostrar como é que você coloca a mão ali para você. Tá? Então, olha. A gente vai calcular esse campo magnético, mas aqui fica o esquema de que quando passa a corrente, isso aqui se transforma num ímã, igual esse ímã aqui de baixo.
certo? De onde vai ter campo magnético saindo, que é o norte, campo magnético entrando, que é o sul. E se eu inverter a corrente, inverte o polo. E a gente usa a regra do abraço. Assim, ó. Vamos calcular o valor e daí a gente mostra a regra. O valor para o campo magnético, que passa aqui no meio da espira, depende de alguns fatores. Depende desse comprimento L. Quanto mais curta for a espira, mais forte é o campo magnético. A constante μ0 está aqui. E o que é esse N? Esse N é o número de espiras que você tem, o número de voltas que tem aqui. Ó. Esse número de voltas que tem aqui é fornecido. E é corrente. Então, ó, o campo magnético em Tesla, o μ0 é fornecido, o L é o comprimento e tem que estar em metros, tá? O N é o número de espiras ou voltas e é fornecido, e é corrente elétrica. Bom, voltando lá à regra da mão direita aberta, a regra do abraço, ó. Você vê se a corrente está subindo, ó. Tá vendo esse lado que ela está subindo? Então você põe os seus dedos acompanhando o giro da espira. Se ela está girando aqui para cima, os seus dedos vão estar para cima e o seu polegar abre e mostra o polo norte. Onde sai o campo magnético, onde sai é o norte. Ah, mas e se inverter a corrente? Se tiver para baixo, né? Se eu tiver essa corrente elétrica, em vez de estar subindo, como está no meu desenho, está descendo, aí você inverte a mão. Você põe ela para baixo, os dedos apontando para baixo. Seus dedos têm que estar acompanhando o que está acontecendo com a corrente. Seu polegar, anular, médio, indicador, eles têm que estar apontando junto para a corrente. Se a corrente está para cima, eles têm que estar apontando para cima. Aí o seu dedão vai mostrar onde está saindo o campo magnético e aqui é o polo norte. Tá? Então você abraça a espira, tá vendo? Você abraça ela. Nos desenhos dos exercícios, você vai usar esse artifício para saber qual é o polo norte, qual é o polo sul. Tá? Bom, você pode criar um ímã artificialmente com um solenoide, né? E você, se inverter a corrente, inverte o campo magnético. Então, olha o que acontece. Se colocar uma barra de ferro aqui no meio e deixar ela sob a ação desse campo magnético, com o tempo a barra de ferro, que tem os mini-ímãs dentro dela, são os dipolos, né, magnéticos, que a gente falou na semana retrasada, que o ferro é um material que se torna ímã. Mas na natureza, geralmente ele está assim, com suas moléculas desorganizadas. Aí depois de um tempo ele organiza, se torna um ímã. Todo ímã pode ser criado, um ímã artificial, tornar uma barra de ferro normal, uma barra de ferro imantada com esse processo. E aliás, é assim que a gente fabrica ímãs que são vendidos aí no Mercado Livre, por exemplo. Você molda a barra, depois ela está lá, a barra comum, aí você usa esse artifício de colocar ela submetida a um campo magnético intenso, criado aí por um solenoide, e organizar os ímãs dentro da barra de ferro. E aí ela se torna um ímã como outro qualquer. Tá? O detalhe é o seguinte, essa organização que a gente criou aqui, ó, ela pode ser desfeita se você aquecer a barra. Se você aquecer a barra jogando aqui uma chama, um calor, alguma coisa assim, vai chegar uma hora que a agitação dos átomos é tão grande que eles que estavam organizados se desorganizam. Quem descobriu isso foi o casal Curie, a Marie Curie, que é uma famosa pesquisadora, mulher que ganhou o Prêmio Nobel de Física e depois de Química, um prodígio do início do século XX, 1900 e alguma coisinha, certo? E aí, depois que atinge esse ponto, que desorganizou, não organiza mais. O ímã, quando você vai aquecendo, ele vai enfraquecendo, mas se você não atingir a sua temperatura crítica, você resfria e ele volta a ficar organizado. Essa temperatura crítica é chamada temperatura crítica de esterese magnética. Também é chamado ponto Curie. E aí, atingir essa temperatura é irreversível. Para magnetizar de novo, eu tenho que voltar lá no campo magnético do solenoide e trabalhar como se estivesse do zero, para reorganizar. Tá? Então, temperatura do Curie, ponto Curie ou temperatura de esterese magnética. Tá? É a temperatura onde não, atingida ela, não tem mais como reverter essa desorganização. Certo? Não é mais possível, só reimantando a barra de ferro. É bom saber isso é título de teoria, porque volta e meia tem uma questão ou outra que pode explorar isso. Tá ok? Vamos fazer alguns exercícios para a gente entender. Ele fala assim, considerando o elétron
um elétron em um átomo de hidrogênio. Então tem o núcleo, que tem o próton, e tem o elétron girando. Tá aqui mostrou ele no plano da folha girando, fazendo esse giro. Ele está girando em que sentido? O elétron gira no sentido, no desenho aqui, ó, é o sentido anti-horário, ele está fazendo isso aqui. Só que você tem que lembrar o seguinte, e aqui entra a complicação da coisa. Você lembra quando a gente estudou gerador, receptor, motores elétricos, e a gente falou assim, o sentido convencional da corrente? Então, a regra da mão direita é usada com o sentido convencional da corrente. O que é isso? Vou recordar para vocês. O cara que inventou lá a primeira pilha no mundo ocidental, né, que foi o Alessandro Volta, ele teve uma ideia. Né? Ele queria explicar o que estava acontecendo. Então ele falou que eram as cargas positivas que saíam e circulavam pelo fio. E esse sentido ficou chamado de sentido convencional, dizendo que são as cargas positivas que se movimentam. Passados-se séculos e séculos, o pessoal descobre que o átomo tem prótons, nêutrons, elétrons, e que os elétrons é que se movimentam, os prótons ficam no núcleo. Então, a gente descobriu que o sentido que o Alessandro Volta propôs estava errado, porque não eram os prótons que se movimentavam, eram os elétrons, no sentido contrário. Bom, seja como for, manteve-se o sentido convencional. Tá vendo o elétron? Ele está girando aqui, ó. Você vê o sentido do elétron. Mas o sentido convencional é outro, é o inverso. Esse é o sentido convencional do movimento das cargas, da corrente. E a gente vai usar a regra do abraço aqui. Você põe o polegar no sentido da corrente, né? E aí você vai pôr o polegar aqui, ó, apontando para baixo, e fechar os seus dedos e você vai descobrir que o campo magnético está entrando. Por quê? Porque quando gira no sentido horário, dá o polo sul, e sul é entrando. Você entendeu? Dá o polo sul. Tem que usar o sentido convencional, professor? Pois é, tem. Portanto, entrando é a letra A. Então, essa é uma questão que não é difícil de resolver, mas que era fácil de se confundir. Tá? E aí, por isso, dava muito problema. Mas é bom treinar, é bom saber dessas coisas, antecipadamente, as pegadinhas. Né? Tá legal? Vamos para a questão número 2. A questão número 2, ela vai... deixa eu voltar aqui na questão número 2. Mostrar duas espiras, uma de raio R e outra de raio 2R. Dobrou o raio. Bom, você já está mexendo no tamanho da espira. Isso vai afetar o campo magnético. Não vai ter jeito. Mas, além disso, ele propõe outra coisa. Dá uma olhada que na primeira espira você tem uma corrente elétrica I. Ele não deu o número, ele chamou só de I. Deixou I, genericamente I. Tá? E aí, dá uma olhada na outra espira aqui. Ó. O campo magnético vai se alterar, porque eu tenho outra corrente. É outro raio, 2R, e outra corrente. Como você pode ver, ele quer que você compare a corrente, o campo magnético B da segunda espira, que ele chamou de B', e da primeira, que ele chamou de B. Mas vamos voltar lá na teoria. Campo magnético de espira. A fórmula que a gente viu hoje é μ0I sobre 2R. Aqui é I, porque ele colocou no desenho I, e R é R mesmo. Agora olha o novo campo magnético. Ó. O novo campo magnético da nova espira, ele mandou chamar de B'. B' é igual a constante. Agora a corrente não é I, é 3I. Então você vai pôr 3I. E olha o raio. Aqui era duas vezes o raio. Aqui, ó. Agora duas vezes. Quem que é o raio? O raio vale 2R. 2R. Certo? Vamos multiplicar esse 2 com esse 2, fica 4. E vamos pôr esse 3 aqui na frente. Assim. Ó. Então, ó, eu tirei o 2 aqui, ia ficar 2 vezes 2. E aqui o 3 veio para frente. Tá? Eu tirei o 3 e o 2 aqui, e, apesar de eu escrever assim na forma de fração, é a mesma coisa. Porque esse 3 multiplica isso aqui e esse 2 multiplica esse termo aqui. Por que eu fiz isso? Porque se você olhar μ0I sobre 2R, esse pedaço aqui é quem? É o B. É o campo magnético da espira velha, da espira anterior. Né? Então aqui é B. Eu posso tirar tudo isso aqui e colocar B.
Então o novo campo magnético Belin é 3 meios. 3 dividido sobre 2 vezes B. 1,5 B. 1,5. 3 sobre 2 é 1,5. Certo? Ele queria que você comparasse e descobrisse se aumentou, se diminuiu, quantas vezes ficou isso aqui alterado. 1,5 vezes. Então vai dar a letra C. Tá? Então veja, é uma questão teórica. Eu sei que o vestibular não gosta de questões teóricas, assim, de resolução toda em forma de letra. Mas não tem jeito, tá? Questões assim podem aparecer. Vamos ver outro. Tem um solenoide, ó, uma barra de ferro, e você enrolou um fio de cobre aqui. Tá? E a corrente passa por aqui, gira lá por trás e vai descer. Olha o que ele pede. Na figura apresenta-se um solenoide muito longo, alimentado por uma bateria. 3 ímãs A, B e C são colocados nas posições. Onde vai ter atração? Então vamos fazer o seguinte. A corrente entra, vai lá por trás, desce. Vai lá por trás, desce. Vai lá por trás, desce. Tá vendo? Ela tá descendo. Você tem que colocar a sua mão aqui. A regra do abraço, tá vendo? Você vai pôr os seus dedos descendo dessa vez. Porque a corrente está descendo. Tá vendo? O seu polegar, ele vai apontar para onde é o norte. Agora ele aponta para esse lado sendo norte. Aqui é norte. Norte atrai sul. No ponto C vai ter atração. Ó, se desse lado é norte, do outro lado é sul. Aqui é sul. Sul com sul da repulsão. E aqui está inerte. Aqui não vai ter isso aí. Tá? Então o único lugar que tem atração é no ponto C. Isso bastou eu aplicar a regra do abraço. Resolvi a questão rapidamente. Deu para entender? Então, olha, a corrente vai lá por trás, porque ela sai do positivo, sentido convencional, gira por trás e desce. Gira lá por trás e desce, desce. Por isso que eu fiz isso. Eu coloquei os meus dedos descendo, porque a corrente está descendo. Aí o meu polegar indicou o norte. Tá? Cuidado com isso aqui, é simples, mas é fácil de errar. Portanto, dá a letra C. Por quê? Porque desse lado é o norte, que o meu dedão está mostrando, e desse lado é o sul. Vai dar repulsão. Letra C. Número 4. Para imantar uma barra de ferro deve-se... Bom, você tem que expor ela a um campo elétrico, um campo magnético, desculpa. Não é aquecer nem esfriar. Isso aqui é para alterar a intensidade do campo. Você tem que colocar ela num campo magnético de um solenoide, por exemplo, que é bem forte. Deixar um tempo lá e ele vai organizar as moléculas para que o mecanismo lá interno dele oriente todas os mini ímãs ali dentro, os dipolos, transformando numa barra magnetizada. Portanto, letra D, submetê-la a um campo magnético. E número 5. Analise as afirmações abaixo como certas ou erradas. Tá? Então a gente tem que dar uma olhada ali para ver cada uma delas verdadeiro ou falso. Tá? Porque senão a gente vai ficar meio confuso. Então, olha. O ponto Curie, que a gente falou, né? Ponto Curie é o ponto de histerese magnética. É uma temperatura que, se você aquecer o ímã até lá, o material ferromagnético é o ímã. Ele perde suas propriedades magnéticas, tornando-se paramagnético. Olha, ele não deixa de ser ferromagnético. Paramagnético, a gente viu lá atrás, é um material que não se torna magnético de jeito nenhum, tipo alumínio. Não adianta você pôr o alumínio num esquema desse, ele não vai se tornar. Tá? O alumínio ele é inerte. Vou pegar água, a água não se manda. Tá? Ah, mas eu vi, se cair no vestibular, meu amigo, e falar de água imantada, você esquece. Você não tem isso, tá? Isso aí é por aqui, o pessoal do Terra plana. Água imantada não existe. O ímã não atrai, não repele a água. Em condições normais, não. Tá? Então, ele não se torna paramagnético a água, porque a água é paramagnética sempre, em situações normais. E o ferro? O ferro é ferromagnético, porque ele pode se tornar ímã. Ah, mas eu aqueci e tirei o magnetismo dele. Se você submetê-lo a um campo magnético de novo, ele se tornará ímã. Tá? São questões definitivas aí na ciência. Então, a gente não pode questionar. Se cair no vestibular, você tem que marcar isso. Então, o erro dessa questão foi falar que o material ferromagnético vira paramagnético. Não, não vira. O ferro continua ferro, ele não vira alumínio. Não é isso. Tá? Tá errado. 2. Um prego de ferro ou ferro é magnetizável. O prego
pode se tornar um ímã. Inicialmente não imantado, é aproximado do polo norte de um ímã A e se forma um polo sul em B, como mostra a figura. Aí ele fala assim, não imantado, não era ímã, mas eu deixei ele próximo. Se você aproxima do polo norte atrai quem? Atrai o polo sul. Então você está forçando que a cabeça do prego se torne um polo sul. Tá? Por quê? Porque o polo sul que é atraído pelo norte. Se você deixar isso muito tempo, vai se tornar um ímã permanente. O A vai ser o sul e o B será o norte. Certo? Isso é verdadeiro. Então a 2 é verdadeiro. 3. O polo norte de um ímã é atritado sobre uma agulha de costura várias vezes, mas sempre no mesmo sentido. Da ponta da cabeça para a ponta, da cabeça para a ponta da agulha. A agulha converte no ímã, sendo a ponta o seu polo sul. Verdadeiro também, mas vamos explicar por quê. Põe a agulha, e você vai passar esse polo norte nesse sentido, da cabeça para a ponta. Da cabeça para a ponta. Só que você não volta aqui, por aqui. É sempre nesse sentido, aí você tira o ímã lá longe e traz de novo aqui, da cabeça para a ponte. Tá? Então, o que acontece? O polo norte aqui atrai o polo sul, e a última polo que ele atraiu foi essa ponta aqui. Essa ponta vira sul. Se ela vira sul, essa aqui vira norte. É o oposto. Então ele está puxando o sul para a ponta, e se ele puxa o sul para a ponta, a cabeça vira norte. Está certo. Tá vendo? Então a 1 está errada, a 2 e a 3 estão certas. A ponta é o polo sul. Tá? Todos estão. A 1 está errada, tá? Essa frase aqui está errada, eu coloquei errado, porque eu não vi se ele se torna. Tá? Então a 2 e a 3 estão corretas. A 1 foi um erro conceitual. Torna-se paramagnético. Paramagnético é aquele que não se torna ímã. E o ferro se torna. Então, a 2 e a 3. Não é todas as corretas. É a 2 e a 3 corretas. Está errado. 6. Um eletroímã é um dispositivo usado em muitos aparelhos, como, por exemplo, as campainhas e os guindastes eletromagnéticos. Sim, aqueles guindastes que chegam a instalar um carro. Aí você desliga a corrente elétrica, acabou o magnetismo, o carro cai. Ele atrai metal e pode puxar muitas toneladas de massa de metal. Esses super ímãs são, na realidade, solenoides. É uma bobina enorme, uma barra de ferro envolvida por fios, onde passa uma corrente elétrica, um fio que envolve o corretor. Detalhe, esse fio ele é esmaltado, então esse esmalte não deixa o fio encostar um no outro, e aí daria um curto-circuito, ou encostar na barra de ferro, que também poderia gerar uma série de efeitos aí. Então, na realidade, ele parece ser de cobre lisinho, mas na realidade ele é cobre com esmalte transparente. Às vezes, esse esmalte é meio colorido, mas muitas vezes é na cor do cobre mesmo. Aí ele fala assim, quando há passagem de corrente elétrica pela bobina, então a bobina passou corrente elétrica, a barra de ferro magnetiza-se, interrompendo-se a corrente e a barra se desmagnetiza. Então você liga, isso aqui gera um campo magnético, magnetiza a barra. Se você deixar um bom tempo, o campo magnético vai tornar a barra um ímã permanente. Se for muito rápido, liguei e desliguei, não dá tempo para você fazer a barra de ferro também se tornar um ímã. Ela fatalmente se tornará com o uso aí constante. Tá? Com base no texto, responda. O núcleo de ferro utilizado no eletroímã é um ímã permanente ou temporário? Bom, se não deu tempo ainda, ele é temporário. Vamos explicar isso. E letra B. Com a chave fechada, essa é a chave que liga e desliga, a chave K. Fechou, ligou, abriu, desligou. Qual a polaridade magnética de X e Y? Quem é o norte, quem é o sul? Tá? Bom, vamos lá. Para a gente terminar essa aula. Se você não deixar o tempo suficiente, a barra não atrai os clipes, como ele está dizendo lá. Você liga, os clipes de metal são atraídos. Você desliga eles. Se ela fosse permanente, os clipes, na hora que eu desligasse a corrente, a barra de ferro mantinha o ímã, o magnetismo dela. E aí os clipes ficariam grudados. Mas não acontece isso. Tá? Não acontece.
No enunciado, ele fala que os clipes são soltos quando desliga a corrente. Então não deu tempo ainda de magnetizar a barra de ferro. Essa é a resposta, é temporário. Letra B, vou fechar a chave. Na hora que eu fechei, a corrente elétrica vai, ó, para cá, gira lá por trás, gira, tá indo para a direita, gira lá por trás, vem aqui, tá indo para a direita. Vai ter esse sentido, ó. Tá lá. Vou colocar a regra do abraço. Tá vendo? Quando eu ponho minha mão direita com os dedos apontando para a corrente elétrica que está indo para a direita, o polegar aparece aqui em cima. Aqui é o norte. E aqui embaixo o Y é o sul. Certo? Norte e sul. É isso que ele queria que você dissesse. Qual a polaridade magnética? Em cima, no X, vai ser o polo norte desse cima, temporário. E embaixo, o Y vai ser o polo sul desse cima, temporário. Você viu que a regra da mão direita, e aqui usamos uma forma de regra do abraço, é muito importante. Ela é muito utilizada. Tá legal? Pessoal, eu vou colocar essa semana no seu mural mais atividades sobre isso. Tá? É importante você estar dando uma olhada lá. E eu coloquei também os links da aula da semana passada. Esses links são importantes e você pode acessar no canal Ada Física Cebolinha, né? Que a gente espera que você esteja acessando. Valeu?